Oi, gente, que bom! Sejam bem-vindos a mais um programa Quem Ama Cuida aqui na Nova TV. Um programa que traz para você notícias boas, informações que nos ajudam a conviver e a viver melhor. Programa Quem Ama Cuida dessa noite, dessa semana, quer trazer para vocês cuidando das relações. Como é importante as relações na nossa vida, relações pessoais, relações familiares, relações de trabalho, enfim, as relações. Já está aqui conosco a psicóloga Débora Popp, que nos falará das relações e da importância das relações saudáveis na nossa vida. Então, com vocês, mais um programa Quem Ama Cuida. Falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Olá, Débora, tudo bem? Seja bem-vinda pela primeira vez no nosso programa Quem Uma Cuida. Olá, obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui hoje. Que bom, Débora, para nós também é uma grande satisfação ter uma profissional do seu nível para estar aqui falando de relações. Mas antes da gente começar do tema, Débora, fala um pouquinho de você. Você é francana? Por que você foi fazer psicologia? Quais são a sua especialização hoje? Tá. Eu nasci no Paraná, sou maringaense, né? Meus pais são daqui, foram morar por lá um tempo, mas eu sou francana de coração. Eu vim para cá muito pequena, vim para cá com 4 anos, né? Então, assim, a minha formação toda, né? O meu amor é aqui, meu coração meu coração é de Franca. Aqui em Franca mesmo. Fiz psicologia aqui em Franca. Gostei muito de ter estudado por aqui, tive professores muito amorosos que me despertaram muita alegria por essa profissão, né? Veio de encontro à minha busca também. E a minha busca pela psicologia se dá porque eu sempre gostei de gente, eu sempre tive esse interesse pelas pessoas, eu sempre gostei de saber das histórias das pessoas, de como que as pessoas lidam com as vidas delas. Sempre gostei, desde pequena. É realmente muito fascinante, né? Bom demais. Nós que vamos ser colegas de profissão logo, né? Daqui a pouco. Nossa, eu já estou no meu 5º ano, faço lá na Unifacef. E estou muito feliz também por completar esse curso, é a minha 2ª graduação. Também sempre gostei muito de gente, né? Até hoje gosto muito de grupos, trabalhar com grupos, então é sempre muito bom. Então, Débora, falando das relações, um tema importantíssimo, né? Nesse mundo, nesse tempo de hoje, a qual as relações estão tão pouco, vamos falar, faladas e até vivenciadas, né? E como que você tem visto, então, as relações, até pela sua experiência em consultório, tudo que você tem feito? Pelas minhas vivências, pelas minhas experiências com o consultório e pegando um pouquinho emprestado o olhar do filósofo polonês que você deve conhecer talvez, né? O Bauman. Bauman, sim, né? Muito bom. Pegando um pouquinho o olhar dele emprestado, a gente tem visto as relações muito distantes, né? Relações em que, vamos pegar, por exemplo, a família. As pessoas estão ali, às vezes na mesma casa, às vezes próximas fisicamente, mas cada um está com o seu celular, com o seu tablet, com o seu computador ou com a sua televisão. Né? As pessoas não têm estado próximas umas das outras, então essas relações são frágeis. Sim. Né? Então, muito disso a gente tem percebido. Né? Por exemplo, os cônjuges, marido e mulher, né? Poucos conhecem um ao outro. Muitos, assim, se convive muito junto, mas não se presta atenção ao outro, ao olhar, né? Não se tem um olhar para com o outro. Às vezes não se considera o outro e às vezes não se vê mesmo o outro.
Quais que são as necessidades, quais que são os desejos daquela pessoa que está comigo? O que será que deixa essa pessoa triste? O que deixa essa pessoa feliz? Às vezes, Beth, a gente repete coisas que desagradam tanto o outro, né? E a gente desconsidera o que o outro sente. Ou às vezes a gente, por vários anos, não percebe aquilo que o outro sente. E isso vai desgastando as relações, vai deixando as pessoas mais distantes umas das outras, né? O que acontece também, por exemplo, com os filhos. Eu gosto muito de pensar nesse ambiente de casal, assim, de família. O que acontece também com os filhos? Essa distância. Às vezes, os pais se dão conta de um acontecimento com o filho como se aquilo fosse algo muito extraordinário. Então, eu percebi que meu filho está triste, está usando drogas, ou que meu filho estava depressivo. Eu não imaginava que ele estivesse assim. Tamanha a distância. O não conviver, o não estar próximo, o não estar junto. Né? Isso acontece demais, né? E as relações começam nesse distanciamento, como você está dizendo, não dá para construir muito vínculos, né? E essa questão dos vínculos familiares nos ajudam principalmente a prevenir, né, futuras crises, ou até adoecimento mesmo dessas relações, né? Você percebe isso também? Isso mesmo, né? Prevenir ou lidar com determinadas, né, com determinados problemas, com coisas complexas que possam vir a acontecer. Né? Aquilo pode não crescer tanto, então perceber, nossa, meu filho tem estado tão triste, ou meu marido, ou minha esposa tem estado triste, o que será que está acontecendo? E se aproximar e conversar um pouco e poder lidar com aquilo. Com certeza. E aquilo não precisar ficar crônico, não demorar muitos anos, né? E depois virar algo, uma doença ou algo mais sério para ser lidado. Isso. E exatamente, tratar dessas relações antes que elas virem uma crise, e a família às vezes não tem repertório ainda, às vezes ela não tem condições de superar aquela crise, é onde às vezes o enfraquecimento dessa família eles deixam de acreditar. Né? Eu vejo que as relações amorosas podem nos ajudar nisso, né? de voltar a acreditar. Porque as pessoas estão muito desacreditadas, né? De si próprio. Você está dizendo algo muito importante, Débora, que os cônjuges não se conhecem. Mas se a gente ampliar um pouquinho mais, né? Você vê, às vezes a dificuldade que a gente vê que as pessoas têm até de se autoconhecer, não é? Às vezes se fala assim, olha, se você não sabe como você está, onde você está e onde você quer chegar na sua vida, como que você vai pedir ou esperar que o outro veja isso em você? Às vezes é difícil, não é? Porque se você não se conhecendo, você mostra para o outro algo que realmente às vezes não é teu. Isso vai adoecendo, não é? E esse esperar que o outro adivinhe, que o outro perceba, né? Sem que você fale, ou sem nem mesmo que você saiba. Porque às vezes é uma falta que mora dentro, e a gente espera que o relacionamento supra aquela falta, aquele vazio, e nem a gente bem sabe o que é. E como é que o outro, então, como você disse, vai saber? Né? Como é que o outro vai adivinhar? Ou às vezes a gente sabe mesmo o que é, e a gente deseja que o outro adivinhe. Como assim eu vou ter que falar isso? Mas está escrito, eu ouço muito meus pacientes falarem isso, Débora, mas estava escrito na minha testa. Mas você não falou. Como é que o outro vai adivinhar? O outro não lê pensamento. É lógico. E nós começamos a falar dessa fragilidade, né? E as consequências dessa fragilidade, como você tem visto, que é algo sério também, né? Então, nós temos tido aí amizades que são muito frágeis também, né? Os amigos, as amizades, elas são muito pautadas muito mais no número do que, né, na quantidade do que na qualidade. Então, assim, quantos amigos você tem? Eu tenho 3.000 amigos.
3.500 amigos no Facebook. E são relações muito frágeis mesmo, relações ali de conversar pela internet, não tem um papo, não tem um encontro muitas vezes, ou tem um encontro, mas são encontros mais superficiais, mais para sair, mais para passear. Nós temos também as relações profissionais, que estão muito fragilizadas, pessoas pouco tolerantes. É verdade. Em algumas empresas, né, das quais eu participo, empresas das quais eu faço algumas, para as quais eu presto algumas consultorias, na hora de fazer seleção, o quanto é difícil, ou mesmo quando o colaborador já está na empresa, o quanto que é difícil a pessoa ser mais tolerante, a pessoa espera muito que a empresa supra as necessidades, assim como a família precisa suprir as necessidades ou os amigos, mas a pessoa não consegue lidar com frustrações. Então nós temos esse cenário também, veja, família, né? Então, assim, relação marido-mulher, filhos, e aí isso vai aparecendo com os amigos também, e isso vai aparecendo depois aí no cenário profissional, e aí a gente vai vendo esse tipo de vínculo líquido, né? Como diz o Bauman, esse vínculo frágil em quase todos os lugares. E por que que isso acontece, né? Como você perguntou. Muito motivado pelo medo de sofrer. As pessoas têm tido relações frágeis, relações superficiais com o outro, né? Para não se envolver muito, para não ter que lidar com o sofrimento depois. Então, os vínculos, até amorosos, né? Não só de amizade, mas amorosos aí pelas redes sociais. Porque, se me desagradar, eu deleto. Exatamente. Eu descarto, né? Eu descarto. E fica aquelas relações descartáveis que a gente fala tanto, né, Débora? Bom, gente, eu estou aqui falando com a Débora, psicóloga, especialista em crianças, adolescentes, adultos, também famílias, casais, falando de relações. Né? Isso é muito importante, você que nos vê nesse programa. Como eu disse para vocês, programa Quem Ama Cuida, cuidando das nossas relações. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco continuaremos conversando aqui com a psicóloga Débora. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Aqui no Amigão Automóveis trabalhamos com carros seminovos, todos de procedência, com laudo, revisados, além de principalmente todos com notas fiscais. Aqui no Amigão Automóveis temos parceria com as principais financeiras, além de um ótimo preço. Venha nos fazer uma visita.
O melhor preço, a maior variedade e o melhor atendimento é nas lojas Choque Doce. Produtos de confeitaria, barras de chocolate, confeitos, formas e acessórios. Todo tipo de guloseimas, doces tradicionais, balas, chicletes e pirulitos. Na nossa bomboniere, tabletes de chocolate, incluindo versões Diet e Zero. Bombons e biscoitos. Para incrementar o seu evento, as lojas Choque Doce possuem moderna linha de produtos para festas, como acessórios, lança-confetes, decorações personalizadas e itens temáticos, além de descartáveis para festas e para o dia a dia. Os seus presentes ganham brilho especial com a decoração exclusiva das lojas Choque Doce. Há 27 anos, o projeto Sabores de Sucesso tem capacitado milhares de pessoas para garantir ou complementar a sua renda através de cursos culinários. O melhor preço, a maior variedade e o melhor atendimento é nas lojas Choque Doce, Centro, Cidade Nova e Integração. Uma grande novidade para nós aqui do programa Quem Ama Cuida. Lux Mil. Economia e iluminação nunca estiveram tão próximas. Lâmpadas LED para sua empresa ou residência. Direto da importadora, pronta entrega e preços especiais. Faça o seu pedido. 16 3708 0505. Marina Kids Buffet Infantil, qualidade em atendimento, decoração personalizada e original, ambiente acolhedor, salgadinhos fritos e assados na hora, salão totalmente novo e climatizado, com muita segurança. Marina Kids Buffet Infantil, tudo o que você precisa em um único lugar. Aproveite e passe por lá para conhecer. Telefone 3721-9667. Marina Kids Buffet Infantil, Rua Antônio Modenese, 1489, no bairro São Joaquim. Quer conhecer um pouco mais? Acesse www.marinakids.com.br. De volta com o nosso programa Quem Ama Cuida, aqui na Nova TV. Um programa que traz sempre para você algo bom. Ligar a sua televisão, uma entrevista, um comentário que vem acrescentar, não é? Hoje estou aqui com a Débora, psicóloga, falando sobre as relações. Algo que às vezes a gente não para pensar muito e vivemos muito as consequências das relações frágeis e muitas vezes relações que nos adoecem. E estávamos exatamente falando sobre isso, né, Débora? Das relações frágeis. Você estava dizendo que muitas vezes as pessoas, elas têm 3.000 amigos no Facebook, mas eu não tenho um amigo na vida real, ou mesmo as relações ficam descartáveis pelo medo de sofrer. Achei muito interessante que você trouxe isso, porque eu me lembrei exatamente, né, como os pais hoje têm dificuldade de deixar os filhos sofrerem. Não sei se você concorda comigo, mas os pais suprem tanto, o filho não pode sofrer, o filho não pode passar por frustrações, não deixa os filhos sofrerem. Então esse adolescente, esse jovem, pensa que é assim que é o jeito de viver. Viver sem frustrações, viver sem sofrimento. Então aquilo que me traz sofrimento não é para mim. Você pensa assim, mais ou menos? Eu penso dessa forma. E o quanto que isso é ocasionado? Vamos pensar aí nessa relação desses pais, né? Por que será que os pais agem dessa forma? Por essa questão da superproteção, de querer evitar e proteger mesmo, ou também
pelo quanto é difícil para eles lidar com coisas complexas. Como é difícil lidar com o sofrimento do filho, estar junto com alguém sofrendo, estar junto com alguém, né, ali padecendo, seja de uma frustração amorosa, seja com um não, porque eu não vou dar determinada presente, determinado, né, permissão que o meu filho pediu. É preciso lidar com aquilo. Exatamente. É preciso lidar com a demanda que vem do filho, é preciso lidar com a demanda que vem do próprio pai, com as próprias emoções do pais, né, dos pais. Exatamente. Da mãe, do pai. Quando eu digo pai, dos pais, né, são os dois. É preciso lidar com essas demandas. E o quanto que muitas pessoas não têm essa disponibilidade ou essa disposição para lidar com isso. E aí fica mais fácil dizer sim. Então acaba aparecendo uma certa cegueira. Então eu fico mais comigo, não, pra mim é muito difícil, eu tô muito cansado, eu tô muito cansada. Nossa, não fala, dá logo pra esse menino ficar quieto, ou deixa ele ir logo, né? Ou então o quanto que é mesmo difícil lidar com esse não, do outro com essa cara emburrada, com essa tristeza que o outro vai sentir. E as compensações, né? Você está falando, eu estou pensando aqui, infelizmente, nesse mundo que nós mesmos criamos, né? Porque eu falava isso até no outro programa que eu entrevistei um psiquiatra, o Dr. Rafael. Nós criamos um mundo e uma demanda desse mundo que nós exigimos de nós mesmos, por exemplo, um acúmulo de tarefas, um acúmulo de trabalhos e um acúmulo de parte financeira, que os pais se sentem sempre na pressão de que eles têm que cumprir com todos os compromissos, sejam eles financeiros ou não, que eles mesmos, então assim, se colocam. E de repente essa ausência, o menino passa às vezes quase que um período inteiro do dia fora com os pais, né, na escola, ou com alguém que cuida, ou na escola o tempo todo. E esses pais ficam naquele processo da compensação, né? Puxa, eu já não estou com ele o dia todo. Também. Agora ele vem me pedir para fazer algo, eu vou dizer não. Então, assim, eu preciso ser um pai bonzinho para que ele me ame, também. Né? Não tem muito isso também? Também tem isso. Também tem isso. De compensar, de oferecer essa quantidade na relação, né? E não essa qualidade. Porque não importa o tempo que você passe, né? O que importa é o tempo de qualidade que você vai passar com o outro. Né? Então, veja, são várias coisas juntas. Então, tem, em primeiro lugar, essas escolhas, essa quantidade de coisas externas, essa demanda financeira, tudo isso é verdadeiramente necessário. Precisa mesmo, né? Se é necessário, tudo bem, né? Mas se não, por que não repensar certas escolhas para perceber se essas ausências são mesmo necessárias. Então tem pais que às vezes trabalham 3 períodos. É verdade. Né? Tem muitas pessoas que trabalham muitas horas fora e que trabalham, por exemplo, que tem 2 empregos. Às vezes, para providenciar ou para prover coisas que não são tão necessárias e que talvez não fariam tanto proveito quanto é uma relação de qualidade, né, Beth? Aquela coisa de estar com o filho, de brincar com o filho, a dificuldade que o adulto tem de voltar no lúdico, né? Olhar para si e falar, eu posso sentar no chão, posso brincar. E se você olhar para trás, depois de ser adulto, e te perguntar o que te marcou na tua infância, a gente vai lembrar sempre dos momentos que a gente viajava junto com os pais, que os pais brincavam com a gente. Dificilmente, às vezes, a gente lembra de um brinquedo que eu ganhei, que era caríssimo, que depois logo quebrou, e aquilo ficou na minha memória, né, Débora? Então, assim, eu acho que é importante a gente falar dessas relações frágeis. Nós estamos falando da família, mas é interessante falar também no adolescente, né? No adolescente que não consegue criar vínculos, porque ele também não quer sofrer. Então, ele tem que ficar hoje com um, amanhã com outro, amanhã com outro, porque eu não posso pertencer a ninguém, Isso. Né? Porque senão eu vou ter que me haver com isso. Eu vou ter que lidar com isso depois. Né? Então, a gente estava falando ali dos pais,
da dificuldade de lidar, né, nas relações com o filho. Isso já seria uma fonte de aprendizado super grande, né? Muito. O pai e o filho lidarem com tristeza, com dor, com perdas, né? Os pais, né? E para que depois esses adolescentes também aprendessem a lidar com isso, a olhar para a dor. A gente não conversa sobre morte, a gente não conversa sobre dor, a gente não conversa sobre tristeza. Tanto que nesse ambiente virtual, as fotos são todas com sorriso, né? São as fotos dos melhores ambientes, das melhores ocasiões. A gente posta, geralmente se posta aquilo que você tem de melhor. As fragilidades não têm permissão para acontecer. E acaba virando uma imagem não irreal, né? Porque é notório que todo ser humano, toda a família tem as suas tristezas, tem as suas dificuldades, tem as suas decepções, né? Seria algo assim inconcebível pensar que no mundo que a gente vive, a gente não tem no seio de uma família ou de um adolescente desafios. Isso. E as pessoas estão saindo dos desafios, né? Não querendo. E eu me preocupo muito com a juventude, porque é essa juventude que formará nossas famílias de amanhã, né? Então, se eles já entram numa relação, né? Você que trabalha com casais, já entram nas relações e às vezes com pouco tempo de casamento, né? Aquilo que às vezes há um tempo atrás demorava muito tempo para a pessoa falar, não suporto viver com essa pessoa, né? E de repente até por falta de apoio, por falta de, não sei, do que acontecia, às vezes acontecia mesmo uma ruptura. Porém, hoje a gente vê casais com 3 anos, às vezes nem filhos ainda tiveram, ou eles já entram numa relação nem sonhando juntos, né? É um distanciamento, né? Muito grande. As pessoas têm entrado nas relações e têm permanecido nas relações muito em si mesmadas, né? Muito observantes só de si mesmo e às vezes nem tendo consciência de si mesmas. Né? Então eu percebo a minha dor, eu percebo as minhas necessidades, mas às vezes eu não percebo o que eu preciso verdadeiramente. E aí fica super complicado estar também com o outro. Fica muito difícil estar em uma relação. A gente estava falando sobre os adolescentes, como é difícil eles lidarem com dor, né? E aí entra numa relação mais intensa, em que a gente tem que lidar com dor, tem que lidar com a presença do outro, tem que lidar com a ausência, tem que lidar, né, com as demandas do mundo do outro, além do nosso mundo. Imagina. Nossa, muito mais difícil, né? Como é difícil mesmo. E você falou de casamentos de 3 anos, a gente tem percebido assim um aumento dessas rupturas com casamentos de poucos meses. Quantos casamentos eu tenho ouvido e às vezes presenciado assim com meses, né? Casamentos, poucos meses as pessoas se separaram. Então, a imagem de amor que se tem hoje nem é mais aquela imagem de amor romântico, aquela coisa tão, né, esperada, já tão idealizada. Já é uma imagem muito superficial, assim, se não der certo eu termino. Lógico. E aí a gente não entende que para dar certo é preciso fazer dar certo. Que não vai ser o acaso, né? Não vai. E dar certo não quer dizer que nós não teremos problemas, que nós não enfrentaremos dificuldades, que eu não tenho que ceder das minhas vontades a vários momentos, que o outro, né? E é tudo isso. Bom, gente, nós estamos conversando sobre a fragilidade das relações. Mas nós sabemos que não é só fragilidade, né? Então, no próximo bloco, nós trazemos para vocês como construir relações saudáveis. Isso é muito importante na nossa vida. Então, fique aí, é rapidinho e voltamos já já.
Nós, da Intercargo de Franca, contamos com parceiros nos principais portos e aeroportos de todo o mundo, em todas as fronteiras de países vizinhos, tendo condições de oferecer uma logística completa e centralizada em uma única empresa para a coordenação de embarques aéreos, marítimos e rodoviários, tanto na importação quanto na exportação. Intercargo de Franca. De volta com o nosso programa Quem Ama Cuida, aqui na Nova TV. Hoje falando sobre as relações, a importância de olharmos para as relações, percebermos o que está frágil em nós, ver também o que podemos fazer de diferente, né? Porque não é só diagnosticar que eu tenho alguma dificuldade em casa, na rua, com os amigos, mas o que eu posso fazer diferente. E a Débora, psicóloga, está falando conosco sobre esse tema e que tem sido muito rico. Vamos também falar um pouquinho agora, então, Débora, sobre essas relações saudáveis, mas você estava me falando agora no intervalo que é importante a gente falar um pouquinho antes das relações, como construir relações saudáveis, falar das consequências das relações frágeis. Para a gente concluir o que a gente estava conversando, né, no último bloco, então toda essa busca por esses relacionamentos, esses vínculos mais frágeis, mais rápidos, né, que não são profundos, elas são tentativas de evitar o sofrimento. E em se tentando evitar o sofrimento, a gente sofre. É o que a gente encontra, na verdade, com esse tipo de relações. É verdade. Porque se encontra a solidão. As pessoas têm experimentado muito a solidão, tem um monte de amigos, mas se sentem muito sós, né? Tem experimentado muita tristeza. Nós estamos num momento em que nunca se ouviu falar tanto sobre a ansiedade, né? Casos de ansiedade generalizada que impedem a pessoa de ficar bem no dia a dia dela, de depressão, não só da tristeza, né, do ficar triste, né, do ficar deprimido, mas do estar depressivo mesmo, do estar doente, né, do uso de drogas, das dificuldades para dormir e do quanto se tem usado remédios para dormir, né? Demais da conta. Assim, nós temos o maior registro de casos, né, dessas necessidades. Os medicamentos são uma bênção, eles são ótimos, né? Mas o quanto que essas posturas vão levando a esse adoecimento e vão trazendo essas consequências mesmo. Isso é muito notório. Às vezes você vai numa cidade pequena, não sei se você já reparou isso. Às vezes você passa assim, olha, você encontra 10 farmácias, você encontra uma padaria e 10 farmácias. Então assim, você encontra um varejão e 15, fala assim, gente, as pessoas buscam saúde na doença, né? E às vezes e com certeza o caminho é inverso. Porém, também a gente acredita que é possível construir relações saudáveis, né? O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Né, para isso. Dica, Enfim, o que a gente pode fazer com tudo isso, já que a gente constatou tudo isso, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente se dá conta vamos pensar primeiro na família, que foi o primeiro que a gente conversou, né? A gente se dá conta de que a gente está num ambiente de família. Se eu sou casado, se eu sou marido, se eu sou esposa, se eu sou pai, né? Se eu sou filho, eu estou em relação. É a gente se dar conta disso. Então, chegar em casa ou sair de casa e fazer escolhas pensando que você também está em relação. Então, em primeiro lugar, cuidar de si, se perceber, buscar o autoconhecimento, como você disse, né? Como é que a gente vai estar com o outro se a gente não se conhecer, se a gente não souber da gente? Buscar o autoconhecimento, seja através de terapia, seja através das nossas relações com as pessoas, ouvir o que as pessoas têm a dizer a nosso respeito e de a gente dar conta do silêncio e de ficar com a gente mesmo. Porque o quanto que também a gente não dá conta de ficar com a gente. Exatamente. A gente não passa tempo com a gente. Então, o tempo todo, se a gente tem um tempinho, o que hoje a gente faz? A gente pega o celular. Ou a gente pega alguma coisinha pra gente se distrair.
a gente não dá conta, para a gente entender o que é, por que será que eu estou angustiado, por que eu estou mal, por que eu estou triste, ou por que eu estou incomodado, como que eu fico nesse tipo de situação? A gente não passa tempo nisso. É verdade. Então, a gente buscar esse autoconhecimento e depois a gente entendendo que a gente está em relação. Então, que não vai poder prevalecer só o que a gente quer, só o que a gente deseja, só as nossas vontades, só o que faz a gente feliz. É importante que a gente considere também o que o outro deseja. E antes da gente considerar o que o outro deseja, a gente precisa saber o que o outro deseja. Porque às vezes, por exemplo, os pais, nessa atitude de compensação, eles compram, eles dão, eles às vezes fazem coisas que não são coisas que o filho precisa. Não é o que o filho, ou que a esposa, né, não é o que o outro precisa. Porque para a gente saber o que o outro precisa, a gente precisa passar tempo. Sempre me vem a imagem da plantinha, né? E da rosa do Pequeno Príncipe, né? É só estando com ela, né, com a rosa, ou só estando com uma plantinha que a gente pode entender o que será que essa plantinha está precisando. Ela está com a pontinha amarela, será que é falta de sol? Será que é excesso de sol? Será que ela está precisando de água? Será que ela está precisando de um vaso maior? É passar tempo com. Exatamente. Não é entender, esse tipo de planta precisa disso, pá, e coloca. Aquela planta vai ter necessidades especiais. Né? Não sei se você já lidou com plantas. É lógico, isso né? é muito... Cada plantinha, por mais que ela seja de uma muda que você já tem, ou que uma outra pessoa tem, naquele ambiente ela vai ter aquelas necessidades, aquela planta, aquela muda vai ter aquela necessidade. Então, e é verdade, né? E a gente pode transportar isso para as relações, né? Porque o que eu não cuido, o que eu não me dedico, eu falo muito isso para meus filhos, o que dá certo na minha vida, o que eu me dedico. Né? E me dedicar quer dizer o quê? Me esforçar, renunciar a muita coisa, saber onde eu quero chegar, né? Então as pessoas estão tão perdidas. Aí você lembrou do Pequeno Príncipe, eu lembrei da Alice no País das Maravilhas, né? Que o Coelhinho fala, onde você vai? Ela fala que não sabe. E ele responde, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então o que eu vejo as pessoas pegando qualquer caminho. Por quê? Porque eu não sei onde eu quero chegar, mas para eu responder onde eu quero chegar, eu preciso saber o que eu quero para mim. Isso mesmo. Porque senão eu fico vivendo para cumprir um protocolo, né? Por hoje eu tenho que trabalhar, por hoje eu tenho que buscar menino na escola, por hoje eu tenho que fazer isso, deito, durmo, já acordo cansado, e isso vai, e aí a gente se assusta, porque hoje nós já estamos terminando um mês e começando o outro, e como que vai, não é? É isso mesmo. E eu gostaria muito de falar, né, porque a gente está falando aqui sobre abrir mão, né, estava falando lá sobre a busca do prazer, e é como então se ter uma relação mais aprofundada significasse desprazer. E na verdade não é isso. Ela também vai contemplar momentos de desprazer, momentos de dificuldade, momentos de luta, mas não significa que essa relação seja desprazerosa. Significa que a gente vai precisar se empenhar para essa relação, lógico. Né? E aprender também a se satisfazer com a alegria do outro. Então, se a gente for transformando o nosso olhar, a gente pode ter relações saudáveis, relações satisfatórias, relações alegres, e a gente pode estar feliz em pares, em conjuntos, em grupos, né? A gente pode também se alegrar com o que é bom no outro, né? É verdade, isso. A gente vê a simplicidade da vida, né? Quando a gente para olhar para a vida e ver que a vida é muito simples e que está na simplicidade da vida a essência, né? Então, assim, não se preocupar tanto com a aparência e mais com a essência. E às vezes nós não fomos muito treinados, né, Débora? Assim, eu vejo isso lá na minha faculdade, com certeza você também viu isso na sua faculdade. Que eu comecei o curso de psicologia e logo no começo os professores falavam muito isso. Nós não fomos treinados a olhar para dentro. Nós, desde criança, nós somos treinados a olhar para fora.
Né? Esse olhar para fora, no sentido, às vezes acontece a comparação, menino, olha o que você está fazendo, olha o seu irmão, né? Olha, você não está vendo que os seus amiguinhos estão fazendo, tá todo, ó, ninguém está chorando, você está chorando, né? Desde criança. Olha então, o que as pessoas vão pensar. Exatamente, olha o que as pessoas vão pensar. Então, assim, esse olhar para fora é o que a gente aprendeu. Então, de repente, a gente se sente perdido, vazio, e você fala, e agora? Como é que eu vou traçar um caminho para dentro? Não é porque para fora... Tanto é que você vê, por exemplo, você deve com certeza ter essa experiência no seu consultório quando trabalha-se com casais, né? É sempre o outro é que tem que mudar, não é? A pessoa, você começa a conversar com um casal sobre a vida deles, ele só vai trazer o outro, porque o outro é bruto, o outro é egoísta, o outro não sabe o outro é isso. Aí quando você fala, e você? Qual que é a tua colaboração positiva e negativa na relação? Eu já não sei, né? Então é esse olhar para dentro. E é um olhar para dentro que eu vou encontrando sentido e dando significado para a minha vida, né? E aí podendo estar em relação com o outro, né? Exatamente. Podendo, inclusive, conversar, que foi uma coisa que a gente não comentou aqui, que eu acho que é super importante. Conversar, né? Dialogar, falar com o outro, mostrar para o outro o que você está sentindo, o que você está precisando e também ouvir. Ouvir. Né? As pessoas não sabem ouvir, né? Não sabe, a gente não sabe ouvir, a gente não sabe prestar atenção no outro, a gente presta atenção na gente, a gente quer falar da gente, e é difícil mesmo essa parte da escutatória. O Rubem Alves até tem um texto que fala sobre a escutatória. Ele fala que ele já viu muitos cursos sobre oratória, mas sobre escutatória ele nunca viu. E que ele acha que é o mais importante, poder escutar para poder dialogar. Quantas conversas seriam muito melhores se a gente pudesse ouvir e considerar o outro e respeitar o outro. Não estou dizendo só concordar, mas poder considerar o que o outro está dizendo. Né? Acolher a dor do outro, o sentimento do outro. E escutar livre dos meus julgamentos, porque o escutar não é só eu calar a boca e você está falando. Estou te escutando, não. Eu estou te escutando, mas eu estou te julgando, eu já estou te condenando, e eu já estou dizendo, na hora que eu terminar de falar, eu já sei a minha defesa. Eu estou te escutando já armando. Isso com os casais é muito comum, né? Muito comum. E por isso que não flui, né? Exatamente, né? Bom, Débora, o tema é realmente maravilhoso, falar de relações, eu acho que a vida acontece nas relações, né? Minha relação com o próximo, a minha relação com a natureza, a minha relação com o sagrado, com Deus, a minha relação com os meus sonhos, está tudo na relação. Nosso programa já está terminando, mas ainda nós vamos para um breve intervalo e na volta a Débora vai fazer para a gente as suas considerações finais. Fique conosco.
Muito bem, gente, que bom ter você aí conosco em mais um programa Quem Ama Cuida. Esse programa riquíssimo, falando das relações. Eu penso, Débora, que a gente poderia até programar um outro, né? Porque é muito interessante, a gente tem que falar mais sobre isso. Mas agora, se você quiser ainda trazer mais alguma coisa que você até pensou em nos falar, fique à vontade, tá? Bom, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho, né, para a reflexão disso. E isso aqui, como diz um professor meu, é só uma provocação para a gente pensar um pouquinho mais, refletir a respeito dessas coisas, né? E uma última coisa que eu gostaria de falar é que o nosso maior presente para uma outra pessoa é o nosso tempo de qualidade com ela. Porque o tempo a gente não compra, a gente pode até ser remunerado, mas a gente não vende, a gente não compra, a gente não pode ser ressarcido. Né? O tempo que a gente gasta com alguém, ele jamais vai voltar. Então, que a gente possa passar tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, que a gente possa entender o que é tempo de qualidade, que a gente possa passar tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, para a nossa vida valer a pena, né? Exatamente, viver intensamente o meu hoje, né? Que o meu amanhã será maravilhoso, né? Verdade. Muito bem, Débora, eu te agradeço imensamente a oportunidade que você nos deu dos seus conhecimentos, da sua experiência. E agora também, antes de terminar o nosso programa, quero lembrar do nosso Momento de Fé aqui na Nova TV, todos os dias de segunda a sexta, né? Os sacerdotes trazendo a palavra de Deus e também uma experiência, uma mensagem. Então vale a pena, sintoniza aqui conosco de segunda a sexta, às 18 horas, aqui na Nova TV. Uma boa semana para vocês, que Deus os abençoe, que as suas relações a partir dessa semana sejam muito mais ricas, muito mais saudáveis e que a gente pare para pensar em tudo que nós falamos nesse programa, identificando o que nos adoece e correndo atrás daquilo que nos traz saúde. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se vai